Aí, meus caros ouvintes, pois vos apresento o podcast Integrando Contas e Causos, onde eu, professor Guilherme, vou conduzir vossas mentes em jornadas pelo mundo da matemática. Recentemente, em uma busca de aprimoramento pessoal e profissional, adentrei os corredores da sabedoria econômica na instituição que hoje me acolhe, a Uninter. Em outras palavras, também me tornei aluno. Por mero acaso, antes de me integrar ao corpo docente dessa ilustre casa, eu já havia iniciado minha jornada pelos estudos econômicos na prestigiosa Universidade Federal do Paraná, carinhosamente chamada de UFPR. Contudo, o destino movimentou-se para trabalhar na Uninter e eu comecei a dar aulas no mesmo horário do curso. Acabou que eu tive que interromper temporariamente minha busca por conhecimento naquela instituição. Mas, como num enredo surpreendente, eis que a Uninter me presenteia com o lançamento do curso de Ciências Econômicas do ano passado. Não que eu esteja aqui fazendo propaganda, nem conteúdo pago tem nesse podcast, mas eu devo conversar que o curso está fenomenal. Ingressei na segunda turma e eu estou muito satisfeita. O trabalho do meu amigo coordenador, meu colega professor, o professor Marcos Vale, está muito bom. Um abraço, professor, e vamos junto nessa aí. Eis que o destino, esse mesmo que me colocou na Uninter, em suas intrigantes voltas, coloca-me no caminho do professor dentro dos domínios da instituição que eu trabalho hoje. Ele buscava, talvez, um companheiro de jornada para auxiliá-lo na criação da disciplina de análise matemática, cujo nome poderia até enganar você, mas na verdade se trata de pré-cálculo. Com muita dedicação, organizei a disciplina para ele e compartilhamos logo depois, juntos, a experiência de ministrar aulas ao vivo ainda no ano passado. E por uma dessas coincidências cósmicas, eu já almejava adentrar o universo da economia, mas estava esperando a hora certa. Afinal, o curso já tinha começado naquele ano. Só que eu estava um pouco cauteloso, não queria entrar na turma experimental, sabe como que é, né? Eis que finalmente nesse ano, um ano depois, eu estou inscrito em economia e estou pronto para desbravar esses caminhos que vêm por aí. Ah, meus caros ouvintes, por que um matemático, um professor como eu, deveria adentrar esse mundo da economia? Eu já contei para vocês um pouco no outro podcast a importância da ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o que por si só já seria até uma boa razão. Mas, antes de tudo, eu considero que a matemática, embora ela seja uma disciplina abstrata, ela precisa estabelecer diálogos com temas que permeiam a vida de todos nós. Quando eu decido ensinar um tópico matemático, função, geometria, cálculo diferencial e estatística, nós sabemos que é crucial que eu estabeleça relações entre a área de matemática e outros campos de conhecimento. Isso favorece o aprendizado do aluno. Isso porque, embora alguém tenha tido uma ideia brilhante, entre aspas, por que não, de especializar as áreas do conhecimento, nós sabemos que isso é uma concepção humana. Aí, o que a gente vê é a área de engenharia. A área de engenharia nada mais é do que a área de engenharia, não é a área de medicina. Assim como essa medicina não é a área de filosofia. Filosofia não é biologia, biologia não é química e todas essas não são matemática. Hoje a gente vê que cada uma dessas disciplinas tem métodos próprios, tem formas de resolver problemas próprios e problemas que são delas.
Problema de medicina é problema de medicina. Aí de engenheiro se meter. Problema de matemática é problema de matemático. Ah, esse filósofo botar a mão. Eles nem imaginam o que um matemático hoje em dia trata. Puxa! Sendo problemas deles, que problemas seriam esses? Um médico, então, por exemplo, diante de um paciente com leucemia, ele tem um grande desafio, um desafio de médico. O que ele faz? Conversa com outros médicos. Busca conhecimento através de artigo, pesquisa referência. Em outras palavras, ele faz medicina. E acontece agora que um médico que tenha uma visão mais global, mais sistêmica, que compreende algo como a teoria da complexidade, como explicaria a nossa colega a professora Marilda Behrens, esse médico, ele percebe que seu trabalho poderia ser muito mais efetivo se ele ultrapassasse os limites do que é feito atualmente. No caso da cura do câncer, de qual médico vai vir a cura do câncer? Seria daquele médico que simplesmente imita o trabalho dos outros? Ou seria daquele médico que vislumbra o poder da inovação e tenta vivenciar isso no seu cotidiano? A cura do câncer não existe hoje. Qual é o médico que vai replicar algo que ainda não existe? Ah, meus amigos, um médico que vai desenvolver a cura do câncer, isso se vier de um médico, só pode ser um médico que tem essa visão. Que não trata uma única criança com leucemia, mas várias crianças com leucemia. Esse médico que eu penso não é apenas um médico. Ele transcende a mera definição de um médico. E eu trago aqui para vocês um exemplo. Eu falei da leucemia justamente porque a leucemia teve avanços significativos graças a um profissional, um tal de Dr. Emil, que trabalhava no Instituto Anderson Cancer Center. E ele trouxe, no último século, inovações realmente poderosas para combater o mal da leucemia. E, curiosamente, o ilustre doutor, esse sim, um doutor, embora ele utilize ferramentas e técnicas próprias da medicina, ele também se vale da matemática. E muita matemática, em grande medida, muita matemática mesmo. Afinal, a área de análise estatística, especialmente a área de análise de sobrevivência, essa área que lida com casos desse tipo, ela oferece instrumentos e técnicas que no passado, digo no passado até porque algumas formações médicas modernas estão um pouco diferentes, no passado isso não costumava fazer parte do arcabouço intelectual da formação dos médicos. Ah, meus caros ouvintes, o pensamento global e complexo, para mim, é uma revolução. É ir na contradireção. É nadar contra a maré. Nadar contra essa correnteza de uma tendência especialista que dominou os últimos séculos. Pois recordemos, nos tempos da Grécia Antiga, aqueles que se dedicavam ao estudo emergiam em todos os campos do saber. Em matemática, em física, química, filosofia, absolutamente tudo. Tão tudo que o Aristóteles, um dos mais eminentes filósofos que já existiu, é um exemplo vivo, quer dizer, morto, mas muito vivo na nossa sabedoria, dessa pluralidade intelectual. Ele escreveu não só sobre matemática, física, química, filosofia, mas ele também escreve sobre direito, sobre política, sobre ética, sobre música. Como pode uma coisa dessas? Mas, lamentavelmente, em nossa contemporaneidade, nos tempos de hoje, e até mesmo no tempo em que eu me formava em matemática, nem sempre os jovens que ingressavam nas suas graduações compartilhavam dessa visão integradora do conhecimento.
Eu me recordo, até como se fosse ontem, o professor de geometria analítica, Domênico, estudando na PUC, em um instante de reflexão, indagou a turma: por que escolheram cursar matemática? Um dos meus colegas, eis que responde, e esse que porventura não concluiu o curso, sabe Deus por quê? Ele diz: porque eu não gosto de ler. Ah, meus amigos, será que a leitura e a matemática são de fato entidades tão desconexas assim? Será que nos resignamos a habitar os confins de uma única área do conhecimento, ignorando as riquezas que se encontram além de nossos limites autoimpostos? E então recordamos a questão inicial. Por que cursar economia? Acredito até que já elucidamos essa questão, mas me permita prosseguir. Os professores de matemática conhecem bem o desafio de contextualizar suas aulas, de estabelecer conexões com outras áreas. Um desafio, em parte, devido ao fato de que não temos conhecimento de tudo o que tem por aí. E aí é comum que os educadores preocupados em ensinar de forma aplicada façam o que é esperado. Relacionem problemas de matemática, mas relacionem problemas de matemática com física, com química. Uma função f de x, para um matemático, é apenas uma função, uma estrutura matemática. Porém, sobre uma interpretação física, agora ela representa a posição de um objeto ao longo do tempo, a temperatura de um corpo e tantas outras coisas. Bem legal, né? Contudo, quanto mais nós estreitamos as relações de física com matemática, mais nós nos aproximamos de um discurso que cola bem, que ressoa bem para alunos que já gostam de matemática. Para aqueles alunos que vão fazer engenharia e que já entendem de matemática. Para aqueles alunos que vão fazer computação e já compreendem de função. Mas não fala para o aluno que vai fazer biologia, para o aluno que vai fazer história, para o aluno que vai fazer filosofia, ou ainda mais, para o aluno que nem pensa em fazer vestibular, para o aluno que vai virar empreendedor, que vai trabalhar em outras áreas, ou fazer sei lá o quê. Agora, todos esses alunos, mesmo aqueles que não estudam no ensino regular, todos eles têm uma característica em comum. Todos vivenciam situações econômicas. Todos esses vivem sob a ótica do dinheiro. Lidam com dinheiro em seu cotidiano. Precisam organizar sua vida financeira. Sabem o efeito de uma inflação quando precisa trocar de carro, por exemplo. Sabe a influência da taxa de juros nos seus empréstimos quando resolve, finalmente, comprar a sonhada casa própria. Sabe o efeito de um aumento de preço na demanda e na oferta quando, por exemplo, resolve comprar ingresso para um show com um cambista que resolveu vender mais caro porque os ingressos estavam acabando. Talvez não saiba desses conceitos com esses nomes, não com esses termos técnicos, mas certamente sabem do que estou falando. E aqui, será que eu estou falando de matemática ou eu estou falando de economia? Então, meus caros ouvintes, por que não amigos que escutaram até aqui, eu deixo essa inquietante questão ecoando em nossas mentes. E com isso chegamos ao fim deste episódio do podcast Integrando Contas e Causo. Despeço-me de vocês com a promessa de que nos reencontraremos em breve para mais diálogos e reflexões. Até lá!